A relação entre mecânica quântica e espiritualidade é um assunto interessante, é fascinante, porém traz muita polêmica porque sempre está envolvendo a ciência, que é cética, com a espiritualidade, que é expansionista. Então os dois ainda estão em colapso um com o outro, né? Então, de um lado a gente tem a teoria científica, que é complexa, que descreve o comportamento de todas as partículas subatômicas, e do outro nós temos as crenças e as experiências subjetivas ligadas ao espírito, a consciência, o sentido da vida. E apesar de ser áreas muito diferentes, tem pontos que elas se encontram, ou pelo menos elas se tocam, digamos assim, de maneira simbólica, tá? Porque ainda, como eu falei anteriormente, a ciência e a espiritualidade estão muito afastadas uma da outra. Mas isso, com o tempo, tudo vai se interligar. A ciência com a tecnologia, com a espiritualidade. Então, fazendo com que a expansão tecnológica e a expansão científica passe por um rumo, por um patamar extremamente mais avançado do que é o que a gente vive hoje, né? O primeiro termo de mecânica quântica que eu vim trazer para vocês aqui tudo é energia. A física quântica ela vai mostrar que no nível mais profundo a matéria ela é uma energia condensada, né? Os átomos eles são feitos de partículas que se comportam tanto como matéria quanto como onda. E essa ideia ela traz um reforço à visão espiritual de que tudo está interligado por uma vibração ou uma energia universal, que nós espiritualistas, muitos chamam também, né, por Chi, Prana, Espírito, Deus, ou campo quântico, tem inúmeros, tá? No quesito espiritualidade, quando alguém entra num ambiente pesado, sente aquele clima estranho, sente meio para baixo, sente que tem uma pressão, tem uma energia densa ali que está subjugando, mesmo sem ninguém dizer nada, você sente. É como se a energia estivesse falando, tem algo errado. Na quântica, corpo humano, a mesa, o ar, tudo que parece sólido são compostos por partículas vibrando. Se ampliar microscopicamente até chegar no nível atômico, você vai ver a dança das partículas, a dança dos átomos. Né? Um exemplo prático para trazer para vocês é que quando você toma um banho de ervas, faz uma defumação, seriam formas de ajustar a tua frequência vibracional do campo energético pessoal, porque se existe uma energia pesada subjugando, você consegue limpar, e aí assim a tua atmosfera vibracional ela melhora. Tá? Então você é o nível de consciência que você vibra. Como é que está a tua vibração hoje? Se tudo vibra, tudo responde ao que você emite, né? Então a matéria é apenas uma aparência, é o essencial que é invisível. Tudo que você emite é a tua consciência e vai voltar para você. O segundo termo é a consciência que influencia a realidade. Um dos principais e mais debatidos termos da quântica é o efeito observador. Teve um experimento da dupla fenda que o simples ato de medir algo muda o comportamento das partículas. Então isso inspirou a ideia de que a consciência molda a realidade, algo que muitas correntes espiritualistas sempre afirmaram. Então a espiritualidade sempre traz aquele jargão: a fé move montanhas, o pensamento e a intenção moldam o destino. E a quântica ela fala que a forma como se observa interfere no resultado do experimento, né? Então, trazemos o exemplo do efeito placebo, né, que mostra como que a mente influencia o corpo e os processos químicos internos de cada corpo biológico. Depois nós temos a terceira lei quântica, que é a interconexão além do tempo e do espaço. Na física quântica, ela descreve que há um entrelaçamento quântico, duas partículas que continuam interligadas, mesmo separadas por grandes distâncias. Elas ficam reagindo instantaneamente uma à outra. A espiritualidade, como que ela se comunica conosco?
na sincronicidade. Você olha no relógio, é 11:11, 13:13, 14:14, as sincronicidades, as telepatias, as intuições, os pressentimentos, né? Tudo isso sugere que tem uma conexão invisível entre as conexões. A quântica explica que o que acontece com uma partícula influencia imediatamente a outra, como se houvesse um campo invisível entre elas. Então, às vezes, um exemplo prático para você. Você pensa numa pessoa e essa pessoa vai lá e te envia uma mensagem na mesma hora, ou um minuto depois, ou no mesmo dia. Existe uma ligação energética real por trás disso tudo, né? O quarto é o potencial infinito até que algo se manifesta. A quântica, ela fala o seguinte: as partículas, elas não têm uma posição definida até serem medidas. Elas existem em estado de possibilidades e isso ecoa, digamos assim, na ideia espiritual de que tudo está em aberto até que se escolha com clareza um caminho. Aí vem o livre-arbítrio. Você pode ir por aqui ou por ali. Não tem como tu saber o que vai acontecer, somente fazendo. Então a espiritualidade traz que o futuro é uma construção consciente. Se você tiver consciência daquilo que você está fazendo, você pode esperar algo melhor no futuro. E a quântica fala sobre o colapso da função de onda, que é o momento em que uma possibilidade se torna realidade. Um exemplo: quando você se posiciona, você decide, você age, o universo responde. Então, assim, na vida, todas as decisões, elas influenciam a sua evolução. Hoje, tudo que você deve hoje, deve a tudo que você é hoje, melhor dizendo, se deve às várias experiências que não foram agradáveis para você. Aí houve um aprendizado. Em algum momento, você tomou decisões que não eram agradáveis, ou deu resultados que não eram agradáveis, e isso moldou o seu ser. Isso moldou quem você é. Então, partimos do pressuposto que bom é aquilo que te faz crescer como ser humano. Ruim é o que te trava. Porque hoje você é uma pessoa que sabe escolher melhor, sabe quais lugares frequentar, sabe que tipo de amizade nutrir, sabe o que é melhor para você, tanto como pessoa como espírito. E isso se deve ao fato de escolhas que trouxeram repercussões ruins, que moldou o seu ser. Então, bom é aquilo que te faz crescer. E a realidade, ela é mais sutil do que parece. Essa é a quinta lei quântica. A matéria, pessoal, ela é 99,99% espaço vazio. Essa solidez que vocês veem aqui, que tudo é sólido, que vocês enxergam, é uma ilusão criada pela interação dos campos energéticos, tá? Isso aproxima a visão quântica da espiritual no que diz respeito ao verdadeiro mundo, que é o invisível, feito de vibração, feito de intenção e feito de consciência. Então a espiritualidade fala: o essencial não é o físico, é aquilo que você não está vendo. A quântica, ela fala sobre a matéria que é composta por campos e frequências. Aí nós temos um exemplo da potência do que não é visto. Após uma prece, uma meditação, um passe espiritual, a pessoa se sente bem, mudou algo dentro dela, mesmo sem ela ter visto alguma coisa fazer essa limpeza nela. Mas aconteceu. Então é o invisível que é o essencial. Isso é o que faz parte das leis universais da fonte criadora. Tem essas e tem milhares de outras. E as leis do universo são braços de Deus estendidos pelo cosmos que fazem reger a natureza espiritual de cada etapa da evolução dos planetas, da vida. Só que a gente se desconectou dessa energia através das ilusões, através do nosso retrocesso espiritual. A gente avançou tecnologicamente e retrocedeu espiritualmente. Então a gente foi, aos poucos, sendo desconectado da fonte, da nossa origem cósmica. E aí quando Jesus desceu aqui, há 2000 anos atrás, e falou: vós sois deuses,
que ele queria dizer? Lembrem-se de onde vocês vieram. A maioria dos seres humanos não são daqui. Estão aqui. Todos nós temos uma origem cósmica. E muitas vezes a gente já teve uma origem em outro orbe. Quando Jesus falou isso, vós sois deuses, ele meio que estava chacoalhando a galera para falar o seguinte, ó, se lembrem de quem vocês são. E agora tudo está se intensificando para que nós voltemos a lembrar de quem nós somos e da onde viemos. Se questione, para onde é que eu vou? De onde é que eu vim? Quem sou eu? O que eu vim fazer aqui? A espiritualidade vai te ajudando aos poucos você encontrar os caminhos para você responder essas perguntas para você mesmo. Ela não vai vir aqui e vai te dar um manual, ó, você veio daqui, pá. Não, existem várias ferramentas espalhadas, só que é você que precisa ir lá e descobrir, através do teu livre-arbítrio, fazendo as escolhas coerentes com aquilo que você está buscando. Trazendo um pouco de expansão espiritual da consciência, então a mecânica quântica ela não prova a espiritualidade, ainda. A ciência em si, ela ainda é muito moldada por ceticismo. Ela só consegue provar aquilo que é medido, com matemática e com teorias. E chega no final da ponta, não conseguem explicar exatamente como acontece. Então eles criam teoremas, né? Então, é mais complexa, viva, maleável, né? A realidade, muito mais do que o materialismo que a gente vê está supondo. Então a física começa a tocar onde a espiritualidade sempre esteve. E aí que entram as perguntas que eu quero fazer para vocês refletirem. Os medos, os nossos desejos, os nossos desequilíbrios são uma condição de estar, ou seja, nós estamos assim ou nós somos assim? Será que não conseguimos ver a espiritualidade gritando a todo momento para nós? Tem um provérbio interessante que eu ouvi, que é, há quem caminhe por uma floresta e só veja lenha para a sua fogueira. Porque a espiritualidade está o tempo todo gritando no seu ouvido para você prestar atenção e ouvir o que eles querem dizer. E essa busca desenfreada que a gente está observando aí por prazer? Tem uma filósofa que eu gosto muito, que é a Lúcia Helena. Talvez você já deve ter ouvido falar dela. A felicidade humana não pode ser o fim da vida. Senão a gente vai buscar a felicidade a qualquer custo. E tem preços caros demais para pagar. Então tem pessoas que veem a felicidade em ter a melhor roupa, em ter a melhor casa, o melhor carro, em viajar sempre para fora do país. Mas e depois daquilo? E depois daquilo? O que vem? Então felicidade é um estado. Não é algo que você compra. Você precisa achar o estado de felicidade. E isso se dá através de você descobrir a tua essência. A morte, a energia e todo esse propósito de vida que a gente está aqui. Se tudo é energia, a morte é apenas uma mudança de estado, onde o espírito se liberta da densidade e retorna para a sua origem. E eu ouvi isso, eu quero trazer para vocês porque eu achei interessante. Morrer é muito importante, galera. É muito importante morrer. Porque quando você morre, você perde todas as memórias pesadíssimas que você carrega no teu íntimo. O esquecimento, galera, é uma dádiva. Imagina você se lembrar de tudo o que teu espírito já sofreu. Você já foi assassinado. Você já foi caiu de uma altura e morreu. Se foi explodido. Se foi morto a facada. Se foi torturado. Se foi escravizado. Já imaginou? Você ia conseguir conviver com esses lapsos que iam vir a todo tempo na tua memória? Então a morte encerra todos os sofrimentos que passamos, só fica como lembrança aquilo que lhe é útil. Isso é importante vocês saberem. Quando a gente desencarna e a gente vai, através do merecimento para uma colônia espiritual luminosa,
você só vai lembrando aos poucos daquilo que lhe é conveniente para você evoluir. Então, se não é necessário, se não vai favorecer o teu aprendizado, a tua evolução, a tua caminhada espiritual, você não lembra. Por exemplo, você foi morto a facadas em 3 vidas anteriores àquela. Se não for pertinente e te ajudar na tua evolução e no teu crescimento espiritual, você não vai lembrar. Você só vai lembrar das coisas que forem pertinentes e forem construtivas para o teu espírito, tá? Por isso que morrer é muito importante. Tem muitas coisas que o espírito, ao morrer, a consciência, ela esquece daquilo que foi ruim. Só fica o que foi bom para permanecer evoluindo. E falando de energia, não sei se você sabe, mas o próprio corpo nosso ele é um reservatório de energia cósmica. Nós temos no nosso corpo 7 octilhões de átomos. Essa energia, galera, ela seria capaz de abastecer o Rio Grande do Sul por 111 anos. Tá tudo dentro de nós, faz parte de nós. 7 octilhões de átomos. Por isso que a gente sempre fala que a evolução espiritual, ela é uma escolha pessoal. Existem as escolhas certas, que é igual a evolução mais rápida, e tem as escolhas erradas, que é igual a atraso evolutivo. Então a gente parte do pressuposto que não existem espíritos mais evoluídos no sentido separatista. É claro, existem seres que estão no sentido consciencial extremamente mais avançados do que nós. Mas eles foram mais aplicados, eles se dedicaram mais, fizeram mais escolhas certas. E é isso que a gente está trazendo aqui agora, para que a gente observe quais escolhas estamos fazendo. No fim, vai sempre se resumir a 2, escolha do bem e escolha do mal. Então, a mecânica quântica, galera, ela vai trazer essa realidade que é moldável, vibracional, está interligada, né? E a espiritualidade, ela traz para a gente usar isso com consciência, com profundidade, com ética, que sejamos éticos, né? E lembrar que o nosso objetivo, de todos nós, o objetivo da vida humana é empurrar a humanidade, nem que seja 1 milímetro à frente, nesse longo caminho de volta para Deus.